Se você nunca leu Clarice Lispector, então eu te diria para parar o que você está fazendo agora, tirar a panela do fogo, dar um pause na série e ler Clarice Lispector. Na segunda edição aí dos livros que me marcaram, eu vou falar de uma autora dessa vez, que é Clarice, que é muito marcante. E eu acho que ela é essencial porque ela traz aquilo que pulsa, aquilo que está vivo, né? Ela consegue, através da escrita, nos atravessar, né? Ela consegue, com elementos tão insignificantes como um passeio no zoológico, um ovo, trazer algo mais profundo da existência e das nossas emoções. Então, esqueça os livros de autoajuda, esqueça as citações de rede social que acabam maltratando a Clarice. Eu trouxe aqui uma indicação, embora eu já tinha falado lá no post do Instagram de um texto que eu gosto muito, que chama O Búfalo, e vocês encontram facilmente na internet, mas eu trouxe hoje um livro, né, porque a ideia de dizer dos livros que me marcaram é A Hora da Estrela, da Clarice, pequenininho, muito fácil, muito simples de ler e ao mesmo tempo muito arrebatador, né? Tem alguma coisa em Clarice que é difícil sair ileso da leitura dela, porque ela coloca à flor da pele essas emoções, né, assim. Então o livro traz a história de Macabeia, uma nordestina que vai tentar a vida na cidade grande, né? Mas o importante não é a história em si, né? São os detalhes, é o que perpassa a história, né? A Clarice escreveu esse livro em 77, o mesmo ano em que ela morreu, né? Tem muitos elementos ali que são da própria vida, né, de Clarice. Mas é interessante, assim, porque justamente essa questão da morte, ela vem à tona, né, no livro. Mas o mais interessante, e aí foi curioso retomar esse livro no momento, por exemplo, em que eu estou fazendo yoga, não é? Como que ela traz a questão da morte relacionada à questão de um instante, a questão de se deixar morrer, né? Se deixar morrer para viver, né? Assim, então, ela fala muito disso, assim, de um se deixar esvaziar, de um Deus como silêncio, né? Então, talvez alguma coisa que precise morrer, e aqui já é uma análise que eu tô fazendo do conto, né, assim, mas ela fala isso de forma lateral, né, alguma coisa que a gente precisa deixar cair, deixar ir, deixar atropelar, né, para que outra coisa venha, não é, para que outra coisa surja, ainda que a partir do nada, né, ainda que dentro de um vazio, né. Então isso faz muito sentido quando a gente está experimentando, por exemplo, uma meditação ou uma aula de yoga, né? Mas também faz muito sentido se a gente pensar uma sessão de análise, né? Por exemplo, em que a gente deixa ali alguma coisa se transformar, não é? E que para alguma coisa se transforme é preciso que alguma coisa morra também, para que outra viva. Então, ela dá à morte essa dimensão de um instante, de um fragmento, de alguma coisa que leva a outra coisa. Então aqui, se a gente pega o trechinho já no finalzinho do livro, né, na última página, ela diz assim: o instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro correndo em alta velocidade toca o chão e depois não toca mais e depois toca de novo, né? E aí ela pergunta, né, qual que é o peso da luz, né? Ela faz essa brincadeira com o que se transforma, o que esteve ali e sai, não é? É uma personagem que o tempo todo, ainda que seja uma menina que não conhece nada da vida e que tem uma pobreza
uma certa pobreza de espírito, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, ela tem um se colocar na vida como se tudo fosse pela primeira vez, né? Então, ela está experimentando a vida. E acho isso muito interessante se a gente pensar nessa ideia da gente tentar esvaziar, né? Ou deixar morrer essa coisa muito cheia de saberes, e cheia de ilusões, e cheia de controle, cheia de interpretação, né? Para a gente ter uma postura diante da vida, do instante, do que acontece num lapso de uma experiência, do que acontece sempre pela primeira vez, né? Então, para fazer esse vídeo aqui, eu procuro não ler nada no sentido de informações, e aqui eu não sou longe de ser uma especialista em Clarice. Vocês encontram muitos autores importantes, interessantes, que fazem análise de Clarice, inclusive a Maria Homem, né? Eu também recomendo a interpretação de Odilon Esteves, um querido de quem eu sou fã, e que faz uma interpretação maravilhosa de Clarice, que eu acompanhei o ano passado, né? Na sala com Clarice, que foi maravilhoso. Mas eu trago a ideia da gente pensar isso da Clarice, que atravessa cada um de uma maneira, né? Como que ela consegue, com uma elegância e uma simplicidade ao mesmo tempo, num livro de menos de 100 páginas, né? E muito simples de ler, como que ela consegue tocar e nos marcar de uma forma tão impressionante. Outra coisa que eu acho interessante nesse texto da Clarice, A Hora da Estrela, é como que ela se coloca enquanto autora ali, que também está agoniada com essa situação, né? Ela também está às voltas com esses personagens. Então os personagens nascem como um relâmpago para ela, e ela vai soltando isso na escrita, e ela nos faz acompanhar toda a angústia que ela sente de fazer viver esses personagens, que são, de certo modo, ela também, né? Então ela diz assim: de escrever me cansa, o quanto que a escrita ela passa só lateralmente, mas é dela que eu preciso para dizer disso, assim, né? E o quanto ela faz nascer esses personagens e faz morrer também, né? De uma forma que eles morrendo, a gente sente que alguma coisa se ilumina nela, né? Assim, quando o personagem morre, alguma coisa se encontra aí, tanto para o personagem como para ela mesma, e como para a gente que está lendo o livro também. Tem uma passagem aqui agora no inicinho que eu gosto muito. Ela diz assim: a reza era um meio de atingir a mim mesmo. Quando rezava, conseguia um oco de alma. E esse oco é tudo que jamais posso ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta ao meu mistério. A Clarice traz uma consciência aí alargada do que se passa nas coisas mais insignificantes, né? A impressão que a gente tem é de que ela aguça os nossos sentidos, né? Ela coloca tudo à prova. Então, a gente fica mais sensível ao mundo e às nossas emoções, né? A gente percebe as nossas paixões, os nossos egoísmos, as nossas volúpias. Então tudo isso fica ali de frente com a gente quando a gente está ali lendo a obra da Clarice. Então eu acho que é impossível falar dos livros que me marcaram sem falar da Clarice Lispector. Que novela é essa, Clarice? Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria
anônima. O cenário dessa novela é em É qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo Santo Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos.